Eu não acredito que eu não fiz um vídeo sobre isso ainda, mas eu procurei, de fato não tem. Vamos ver, Bitcoin é uma bolha? E não, ela não é uma bolha, deixa eu te explicar por quê. Porque assim, primeiro você tem que entender o que é Bitcoin, segundo você tem que entender o que é moeda, terceiro você tem que entender o que é bolha. Quem fala que Bitcoin é uma bolha, e isso é uma coisa que eu cito do Fernando Urich, eu não lembro exatamente a citação, ele fala, quem critica o Bitcoin geralmente mostra que não só não entende Bitcoin, não entende o que é moeda. Então quem fala que Bitcoin é uma bolha, não só tá falando que não entende o que é Bitcoin ou o que é moeda, tá falando que não entende o que é uma bolha. Porque uma bolha não é uma coisa subiu de preço rápido. Porque você pode olhar pro gráfico da Bitcoin e falar, nossa, subiu o preço muito rápido, tem que ser uma bolha. Bom, não necessariamente. Uma bolha não significa preço alto e também não significa, mas eu não acho que vale isso. Então está muito mais caro do que eu imagino. Porque eu sou a fonte de toda a sabedoria, isso é uma bolha. Não, bolha é, tecnicamente falando, uma valoração de ativo sem justificativa fundamental. Tá alto, não tem motivo. Não tem motivo para ter esse valor. E isso, é claro, imediatamente muda a pergunta para quais são os motivos do Bitcoin ter valor e será que essa alta foi acompanhada de motivos que aumentam o valor do Bitcoin ou será que ele subiu sem que os motivos melhorassem? Ou seja, existem motivos, mas dela quadruplicou de preço sem nada mudar. Isso seria uma bolha, certo? O valor seria aqui, não um novo valor. E pode ser, inclusive, que você tinha os motivos fundamentais, mas você também tinha coisas em cima, como, por exemplo, incerteza, medo, dificuldade de acesso, que mantinham o valor para baixo, e conforme isso saiu, a valoração foi perto da valoração fundamental correta. E antes da gente fazer essa análise, você também tem que pensar uma coisa que, assim, valor é subjetivo, ok? Não existe valor, natural de alguma coisa, valor trabalho, valor de... Não, o valor é o valor que as pessoas dão pra alguma coisa. Você pode não gostar disso, mas aparentemente alguém gosta, ok? Preço é só o que as pessoas estão dispostas a pagar por alguma coisa. Se você não gostou disso, cara, o problema é seu. Não compra, vai comprar outra coisa, vai fazer a tua vida. A questão é que isso não altera necessariamente o valor de alguma coisa. E uma valoração fundamental, uma avaliação fundamental de valor, não pode encontrar um número, mas ela pode alterar motivos. Então... Quer dizer, ela pode até encontrar um número, mas é um pouquinho difícil. No caso da Bitcoin, ela não pode encontrar um número porque é muito difícil de fazer essa conta. O que você pode dizer é se os motivos que fundamentam o preço estão mais fortes ou mais fracos, e se eles estão mais fortes, bem subjetivamente falando, na proporção em que o preço mudou. Que é a análise que eu quero fazer aqui. Você até consegue encontrar um preço, eu disse que você não consegue um preço no sentido da Bitcoin, mas você pode até conseguir um preço no sentido de uma valoração de terra, por exemplo, em que você pode falar, eu sei quanto custa uma máquina, eu sei quanto custa crédito, eu sei quanto custa, qual é o rendimento de um alqueire plantado de sei lá que coisa, eu sei quanto custa para despachar, então eu consigo calcular razoavelmente qual que vai ser o meu retorno de capital num pedaço de terra. Eu consigo. Você consegue chegar no número. Como a Bitcoin não é terra, ela é moeda, é muito mais difícil, então você não vai chegar num número. Não vou conseguir dizer assim, devia ser 1950, não o 2.483 e 25 centavos. Você não vai conseguir fazer isso, ok? Mas vamos então fazer uma análise fundamental de quais são as coisas que fazem com que o Bitcoin tenha mais valor. E o Bitcoin, antes de você entender o que você está avaliando, você tem que entender que classe de coisa que você está avaliando. Antes eu dei o exemplo de terra, ou seja, eu estou usando alguma coisa para produzir, que não, eu não posso pegar minha terra, pôr na mala e ir embora, certo? Você tem essas considerações. A gente tá valendo uma moeda. Então, aí que, de novo, eu puxo a situação do Urich. Quando a galera critica Bitcoin, também volta e meia confessa que não entende o que é moeda. Porque, no sentido, eu tô falando no sentido lá, Karl Menger, Princípios de Economia, que é o livro lá antigo dele, e não é uma definição tão moderna hoje, mas é uma definição muito ilustrativa para as pessoas entenderem. A função de moeda é transferir capital. Você fala, mas capital é moeda. Não, a função de moeda é transferir propriedades, coisas entre as pessoas. É facilitar a transferência de alguma coisa, certo? Você tem o seu trabalho, você tem os seus bois, você tem as suas coisas, e você gostaria de trocá-las por outras coisas, porque você realmente gostaria de fazer isso. A moeda é um veículo, o dinheiro é um veículo para você fazer essa troca entre coisas. Então, o dinheiro que fizer isso melhor vai ser a pista que você usa, ok? É como a pista que você usa para ir pra praia. É a estrada que você vai. Se tiver uma estrada melhor, você usa a estrada melhor. Você só vai usar a estrada pior se a estrada melhor capotar, ou tiver um buraco, ou tiver um pedágio, ou tiver congestionada, o que faz com que ela seja uma estrada pior marginalmente a outra, que pode até ser mais longa, mas de repente não tem um pedágio, ou sei lá, a vista é mais bonita, etc. As pessoas vão ter percepções e tudo mais.
Então você pode pensar no dinheiro como uma rota de transferência de valor, ok? E nesse sentido o Bitcoin é excelente e ele tem ficado melhor. E a questão é que, no sentido de uma analogia com uma estrada, você pode até ter certas opiniões subjetivas sobre uma estrada. Você pode até falar, mas eu gosto mais da vista, etc. Mas não tem muitas coisas no dinheiro para você ter uma opinião muito subjetiva. Você fala, eu acho que esse aqui ele brilha mais, ele é mais bonitinho, ele... A enorme maior parte das pessoas, honestamente, não liga. Então, os fatores que vão tornar um dinheiro ser melhor ou pior são muito objetivos. No sentido de que, quanto custa para eu transferir dinheiro? As pessoas esquecem isso, mas existe, especialmente a galera que não está acostumada com grande capital, basicamente. Esquece que, por exemplo, para você fazer uma transferência internacional, você vai fazer um SWIFT. Um SWIFT leva entre 5 e 10 dias para chegar, inclusive, por exemplo, a última transação que eu recebi do YouTube para ele me pagar, voltou. Por nenhum motivo, é só que deu errado. E volta e meia isso acontece umas 2 ou 3 vezes por ano. E daí eu recebo o meu salário do YouTube 15 dias atrasados, porque Swift é um lixo e não funciona. É uma merda fazer o quê? Entendeu? Swift é assim. Então, leva 5 a 10 dias, pode voltar porque tinha alguma coisinha idiota errada, ou no caso que aconteceu comigo esse mês, nada. E tem um custo, que é o custo de você fazer o Swift acontecer, o custo de você reportar isso. É um saco. Bitcoin, você pode transferir isso. Se você quiser transferir 200 milhões de dólares para qualquer lugar do mundo, você pode transferir isso pagando menos que 10 dólares. Com a rede muito congestionada, você pode pagar 10 dólares. Você consegue pagar, inclusive, 50 centavos de dólar, se você quiser. E com outras moedas digitais, você pode fazer isso com menos valor ainda. Então, e você consegue isso quase instantaneamente. Então, é bom. Esse motivo melhorou nos últimos tempos? Bom, tem problemas agora com a rede, mas ele continua ali, e agora você tem outras moedas digitais que fazem isso de maneira mais rápida, e essa demanda por esse sistema está subindo mais conforme as pessoas percebem que esse sistema existe. Porque uma coisa é você ter um produto bom e outra coisa é você ter marketing. Porque marketing serve para você notificar as outras pessoas desse produto maravilhoso que você tem. Então, mais pessoas estão descobrindo que Bitcoin é uma forma quase instantânea, 10 minutos em termos de Swift é quase instantâneo. E praticamente gratuita de você passar dinheiro pelo mundo. Só que daí vem, mas eu não sei, é incerto, é inseguro, eu não sei esses dinheiro de hacker aí. E as pessoas estão falando, não, peraí, tudo bem, tem mais gente usando, eu tenho mais confiabilidade, etc. Eu acho normal, acontece, a valoração tá subindo, eu posso fazer uma transação agora imaginando que daqui talvez 2 meses isso pode subir, então eu já guardo essa moeda legal. Sabe, você começa a pensar em algumas coisas que tornam, que reduzem o medo de você usar essa estrada. Porque a estrada tá sempre a mesma, mas as pessoas estão com menos medo delas, estão menos ansiosas, elas estão usando mais estrada. Então a estrada está mais congestionada, então naturalmente o preço de pedágio, digamos assim, vai subir, o valor da estrada sobe. O valor da estrada, no caso do Bitcoin, é a rede. A rede passa pelas moedas, então o valor das moedas vai subir. Se tem mais gente usando a estrada vale mais. Se tem mais gente usando essa moeda, esse canal de transmissão de valor internacionalmente, ou mesmo nacionalmente, naturalmente ele vai se valorizar. A adoção tem subido nos últimos tempos? Sim, o volume de transações subiu fantasticamente nos últimos anos e mais pessoas, eu tenho ouvido inclusive nesses últimos meses, vamos dizer 6 meses a 1 ano, mais e mais indústrias usando isso. Então, justifica uma valoração da Bitcoin? Sim, é um fundamento muito bom. E a coisa é também confiabilidade. Ela está sendo mais confiável? Sim. Tem mais gente usando? Sim. Tem mais redes em cima usando? Sim. Você tem mais exchange, você tem mais transações, mais pessoas que atuam como intermediário para facilitar a sua segurança? Sim. Tem mais gente explicando, como eu, como Fernando Urich, como outras pessoas, explicando isso, educando para as pessoas? Sim. Bom, então se o medo desce, mais gente usa, o valor sobe. E ainda mais, tem mais utilidade acontecendo dentro dessa moeda? Bom, sim, não necessariamente do Bitcoin, mas de Ethereum e outras moedas que estão se tornando mais e mais úteis. Especialmente o Ethereum está sendo mais e mais útil para você fazer novas ferramentas e construir, basicamente, estruturas digitais em cima de contratos inteligentes que você pode fazer. Eu não vou entrar em muito detalhe nisso porque não é interessante. Mas é muito difícil você encontrar alguém que vende Ethereum direto por dólar ou real. Geralmente eles vendem por Bitcoin. Então, como a Bitcoin é uma ponte, então uma estrada de transação de valores entre dólar, real, euro, renminbi, o que for, para Ether,
Então, conforme a demanda do Ether sobe e a estrada entre os dois é o Bitcoin vai se valorizar. O Ethereum ficou muito mais demandado no último ano e muito mais interessante, mas muito mais gente usando, inclusive bancos e outras instituições e empresas? Sim, muito. Justifica uma valorização do Bitcoin? Sim. Outra coisa, confiabilidade na rede. Se você vai pegar uma estrada, você quer saber se a estrada não vai cair embaixo de você vai cair no abismo e morrer no incêndio com lava, chamas e tiranossauros te comendo. Seria ruim. Então, qual é o problema do Bitcoin que ele tem enfrentado basicamente no último ano? É uma incerteza ao redor da rede. A gente não tem, a rede tá meio congestionada, vai ter complicado sei como é que a gente vai resolver esse problema, e agora tem soluções emergindo. E mesmo, porque a grande valoração foi meses atrás dessa solução, mas já tinham soluções emergindo, e outra coisa é que a Litecoin, que é outra moeda, implementou SegWit e vai implementar a Lightning Network, que são coisas que basicamente escalam infinitamente, que a Lightning Network basicamente escala infinitamente. Então quando a Litecoin implantou isso, eles falam, ó, é possível, tá rodando, e não tá implantado no Bitcoin, mas a gente já tem tipo um laboratório rolando, certo? A gente já tem alguma coisa aqui na Litecoin, então se der certo aqui, a gente sabe que é só copiar e colar. Tem que adaptar código, tá? Mas enfim, o fato é que em conceito funciona. E adaptando a Lightning Network, você já olha e fala, olha, no horizonte tem um negócio legal que tá vindo, e tá ficando cada vez mais confiável, a gente tá percebendo que cada vez a pista tá melhorando. Vamos investir na estrada? Vamos, certo? Então a Litecoin melhorar nesse sentido prova que a Bitcoin pode acompanhar isso. Quando a Bitcoin escalar isso, vai ficar melhor. Então você consegue perceber que existe, é cada vez mais crível, é cada vez mais possível você acreditar que a rede vai ficar melhor. O que valora o ativo agora. A outra coisa é, qual é a outra vantagem gigantesca da Bitcoin? Ela é propriedade sua, ela está na sua mão. Então é uma forma de você transicionar valores que é propriedade sua. O que parece idiota, porque daí você fala, mas o dinheiro no banco também é meu. Legalmente não. Legalmente o seu dinheiro que está no banco não é seu, é propriedade do banco, e o banco deve esse dinheiro a você, ou seja, ele pode ter uma situação em que ele não vai te devolver. Eu sempre faço analogia com você estacionar um carro. Se você estaciona um carro no estacionamento, o carro ainda é seu. Então, se o estacionamento fechar, o carro ainda é sua propriedade. Se o estacionamento falir, você pode tirar o seu carro, você pode chamar a polícia e falar, eu quero que vocês tirem o meu carro de lá e deem pra mim, porque ele é meu. Num banco, quando o banco vai à falência, o teu dinheiro que tá lá não é seu, ele é do banco e ele deve a você. Então, para você pegar o seu dinheiro, entre aspas, de volta, você tem que entrar com um processo. E a justiça para decidir, e o banco pode restituir só parte para você, então é muito mais complicado. No Brasil isso não faz muito sentido porque assim, bancos brasileiros, paradoxalmente, são mais seguros. Agora, na Europa, você teve falência de banco grego, você teve falência de bancos no Chipre, você teve congelamento de contas na Grécia, você teve uma falência quase agora do Monte dei Paschi na Itália, teve a quase falência do Deutsche Bank, o maior banco alemão na Alemanha, o banco alemão na Alemanha, não, o maior banco alemão na Singapura, não, mas é o maior banco alemão, quase faliu. O BNP Paribas está numa situação meio, o setor bancário inglês está ameaçado por causa agora do Brexit, não que eu acho que é uma ameaça crível, mas você tem mais medo ao redor disso. 2 bancos espanhóis faliram nos últimos 2 meses, acho que o 6º e o 8º maior banco do país faliram. O sistema bancário português está na beira da explosão completa. Então você olha isso como um europeu, uma pessoa que está mais informada, especialmente alguém que tem mais dinheiro e mais noção disso, você olha e fala, se isso aí for para casa do chapéu, eu perdi toda a minha grana, então acho que eu vou ter umas bitcoins. Porque se isso aqui for tudo pro saco, se bancos europeus realmente fecharem e derem um problema, congelar feriado bancário, coisa de uma semana, um mês ou alguma coisa assim, primeiro, você tem dinheiro, você pode pegar as suas bitcoins e pôr no seu celular e viajar para outro país e ficar lá esperando enquanto o seu país está morrendo de fome, o que pode acontecer, aconteceu na Grécia. E de novo, tô falando Grécia, eu não tô falando assim Zimbábue, eu não tô falando assim República do Congo, eu não tô falando uma república falida, eu não tô falando Brasil, eu tô falando assim Grécia. Pode acontecer na Alemanha? Pode, ok? É importante isso. Isso pode acontecer assim na Suécia, ok? Isso é grave, isso é grave. Isso pode acontecer na China, que é um país zoado também, mas enfim, é muita gente, é muita demanda. Então, você pode fugir, você pode levar o seu dinheiro, você pode ter controle do seu valor. Então, isso é uma coisa que traz valoração a Bitcoin. O risco desses bancos tem subido nos últimos 2, 3 anos? Muito, especialmente nos últimos
6 meses. Basicamente, a economia americana tem desacelerado muito, a economia europeia tá dando todos os pinotes para todo lado, a economia chinesa desacelerando. Você olha e fala, olha, cara, vamos fazer uma lógica assim, ok? Se eu colocar 50 pila em Bitcoin agora e não der nada, eu posso perder metade. Então eu perdi R$ 25, eu perdi metade do 1% do dinheiro que eu tenho. Se eu botar 50 pila, que é 1% do que eu tenho, de todas as minhas economias, digamos que eu tenho 5 mil reais. Não tô falando pra você fazer isso, tô falando um cenário hipotético, tá? Botar 50 pila lá, e todos os bancos for pra casa de chapéu, o meu 50 pila pode virar 5 mil reais. Pode, eu acho que é exagerado até, pode virar assim 500 reais. Mas aí você tem 500, entendeu? Você vai poder comprar comida e remédio pro seu filho, entendeu? Você vai poder fazer esse tipo de coisa, o que é interessante. O risco desses bancos ter aumentado? Sim. Na China? Sim. Tá ficando assustador o negócio lá, especialmente quem entende. E quem está no espaço da Bitcoin, quem é investidor em Bitcoin, tende a saber muito mais de economia do que o investidor mediano que compra ação da Petrobras, ou que compra dólar, ou etc. São pessoas que são muito mais antenadas e pessoas que são muito mais libertárias, muito mais amigas da escola austríaca, que percebem muito mais como essas ações econômicas estão numa direção aí de crise. Então eles vão responder mais forte? Sim. Isso explica uma valoração da Bitcoin? Sim. Outra coisa, a valoração da Bitcoin é um par, ou seja, ele é sempre em relação a alguma coisa, alguma outra moeda. Então, você pode ter, assim como você tem dólar real. Então, digamos que a gente tem o dólar real a R$3, ok? É R$3 um dólar. Nada acontece no real, mas alguma coisa muito boa acontece na economia dos Estados Unidos e o dólar se valoriza. Então, o dólar vai para R$4 o dólar. Você fala, o que o Brasil fez? O Brasil não fez nada. A gente continua igual, é só que os outros melhoraram. Inversamente, a gente pode fazer nada aqui, certo? R$3 o dólar, e os Estados Unidos entram num pinote gigantesco lá, rola uma crise, o dólar vai pro saco, e agora o dólar custa 50 centavos. Você falou, o Brasil tá bombando. O Brasil não fez bosta nenhuma, cara. Ele tá quieto lá no canto dele. É só que o outro é o incompetente gigantesco que afundou o barco dele. Agora o seu em relação ao dele vale mais. Então, Bitcoin versus dólar, ou real. E inclusive isso explica quando a gente teve aquela disparadona do Bitcoin quase para $3 mil. Ele valia muito mais em reais do que em dólares. Por quê? Porque você fala, ele em relação ao dólar, você olha e fala, mano, em relação ao dólar, pra você ir pro dólar é uma coisa, que pra você ir pro real é mais complicado, tem uns custos aí no meio e tal. E eu confio menos no real, não confio nessas palhaçadas aqui. Os caras elegeram o Trump lá, mas aqui os caras elegeram a Dilma. Eu acho que vocês são meio retardados, a gente vai começar a tratar vocês que nem maternal, tá? Então você vai ter uma valorização diferente das moedas. E também você tem o custo de transação, tem outras coisas e tudo mais, mas é uma tangente que eu tô saindo. Agora, Bitcoin em relação ao dólar, Bitcoin em relação ao real. Existe uma expectativa de que o real, ou o dólar, ou o euro, etc., se desvalorizem no futuro? Sim. Sim, esses governos europeu, americano, japonês, chinês, etc., estão presos numa espiral inflacionária. Eles não podem parar de imprimir dinheiro, senão eles entram numa crise, porque eles se alavancaram gigantescamente. Inclusive eu estou fazendo vídeo sobre isso numa série de Apocalipse Econômico. Mas eles estão presos numa espiral inflacionária em que eles têm que imprimir mais dinheiro. Eles não têm escolha se não desvalorizar a sua moeda. E agora eles estão tentando valorizar fechando juros, o que vai causar uma crise, mas isso é outra discussão. O ponto é, no longo prazo, eles podem fazer isso agora por 1 ano ou 2, mas no longo prazo eles vão ter que imprimir muito mais dinheiro. E eles já têm imprimido dinheiro pra caramba, especialmente desde 2008, 2009. Só pra você ter uma noção, vamos pegar o par ouro-dólar. O ouro era mais ou menos $300 em 2000, nos anos 2000. Hoje ele tá mais ou menos 1.200, foi pra 1.300, vai... Então assim, 4 vezes em 17 anos. Essa é a desvalorização do dólar frente ao ouro. Ele desvalorizou 4 vezes. Você só não percebe em relação às outras moedas, porque também o euro se desvalorizou 4 vezes. O ien, o renminbi, o real, todos eles se desvalorizaram fantasticamente porque governos imprimem dinheiro para sustentar suas políticas populistas. O que valoriza o Bitcoin porque você, estando no Bitcoin, está protegido do populismo estatal da impressora louca. Essas coisas estão se intensificando? Sim. Elas vão se intensificar mais? Sim. Isso justifica uma valoração do Bitcoin? Sim. De quanto? Aí ferrou. Porque daí eu posso falar, olha, é o seguinte, isso justifica a Bitcoin se valorizar fantasticamente. Mas pode ser que o preço correto, dada a situação agora, pode ser que a gente está numa valoração maior agora e o preço corrige para $1.500. Aí a galera vai, Bitcoin morreu, era uma bolha. Meu filho,
O negócio saiu assim de $1 em 2010 para $1.500 hoje e você tá falando que morreu. Você tá falando que caiu. É sério? Você quer seriamente olhar pra minha cara e fazer esse argumento? Ah, caiu. Caiu de 2.000 para 1.500. Filha da mãe, pega os caras que compraram o Bitcoin por 10 centavos de dólar. Pergunta pra ele se caiu. Ele vai rir da sua cara. Então, assim, pode ter uma correção de valor agora? Pode. Agora, existe justificativa para o Bitcoin ter valor hoje? Sim. Ah, mas não tem valor intrínseco, eu não posso pegar ele. Tá bom, você tem mentalidade na criança de 12 anos, tá bom. Mas o fato é um asset, uma forma de você transferir capital, e isso tem valor porque é útil, como eu explicitei ao longo desse vídeo. E a utilidade dele, a importância dele, a valoração dele comparado às outras formas de você transferir valor tem aumentado. Então isso justifica o valor subir? Sim. É só que eu não consigo tirar um número disso. Então pode ser que o valor correto seja $1.000. Pode ser que o valor correto seja $4.000. Isso é o que o mercado vai descobrir. Agora a gente também está numa turbulência muito grande por causa de mudanças na rede do Bitcoin. E é difícil exatamente para onde isso vai. Agora, mesmo se caísse para, sei lá, $800, ainda é uma valoração fantástica. Ainda é muito bom. Ainda tem muita gente ganhando dinheiro com isso. E calma. O sistema continua existindo. Isso pode acontecer ao longo de meses ou anos, mas uma moeda tem esse valor de transferir valor. Entre outras coisas. Eu sei que eu estou simplificando bastante, mas não vamos entrar nisso numa aula gigantesca maior do que isso aqui já está sendo. Agora, está melhorando. Tem demanda, tem utilidade e vai ser melhor no futuro, e a utilidade dele no futuro só vai aumentar. Governos não vão melhorar. Para você me falar que a valoração do Bitcoin deveria cair, você tem que me argumentar que governos vão melhorar. O que, francamente, é um argumento que eu posso basicamente refutar ele via risadas. Então, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Bitcoin não é uma bolha.